A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é quantidade, tempo, quantidade, matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para as atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-las no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as duas autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @IG 1318 37 300 de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército, do Senhor dos exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, do Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a sua vontade. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, Primeira Crônicas capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários seu nome e dizendo que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. Seja muito bem-vindo, William Pereira. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os tempos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer, até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E isso é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar com as mensagens. Anunciar a mensagem do século,
que ultrapassa R$ 1 bilhão, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos mentindo ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas através de cartas, comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25, 30, 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo, para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando todos os comprovantes, independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas, dízimos, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo o que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. É como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai e dai-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país. E assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Muita atenção. Todos os que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhe as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteada quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira, o Senhor pode falar e testificar uma palavra no seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora irei apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo. Uma mensagem agora do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Glórias ao nosso Senhor. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e
e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos dar início às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor. Agora vamos estar fazendo uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua palavra que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar sorteando mais uma oração para dar início à nossa live. E a oração sorteada é a oração de número 8. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo, das Escrituras Sagradas.
Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja a expulsão de toda a obra do mal que estivesse levantando contra a tua poderosa palavra sendo ministrada agora, e que todas essas vidas dos fiéis membros, seguidores e inscritos dessa sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, recebam a libertação e fortalecimento para serem mais que vencedores, para mais honra e glória do teu santíssimo nome, através do poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora dar início aos sorteios dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Assim como Abraão, Davi e Gideão, escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. E por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada, da Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar início agora ao sorteio. Escolha o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E hoje o rebanho de número 17 ímpar e 18 par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo. Glórias ao nosso Senhor. 40 capítulos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo sorteado é o capítulo de número 16 do livro de Êxodo, que contém 36 versículos, que diz assim: o Senhor Deus manda conduzir-nos. Versículo 11, 12, 13 e 14. O Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diz-lhe: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma cousa fina, e semelhante à escama, fina como a geada sobre a terra. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15 ímpar e 16 par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do livro. O livro é o livro de Daniel, 12 capítulos. Livro de Daniel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Daniel, 12 capítulos. Desculpa. Capítulo 8 do livro de Daniel. Capítulo 8 do livro de Daniel contém 27 versículos, que diz assim: a visão sobre um carneiro e um bode. Versículo 1, 2, 3 e 4. No ano terceiro do reinado do rei Belzazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e 2 chifres eram altos, um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava narradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul,
e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. E o livro sorteado é o livro de Marcos, 16 capítulos. Livro de Marcos, 16 capítulos. E o capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de Marcos. Capítulo 4 contém 41 versículos, que diz assim: a parábola do semeador. Perdão. Versículo 1, 2, 3 e 4. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhe ensinava muitas coisas por parábola, no decorrer do seu doutrinamento. Houve, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e de número 2, par. Livro sorteado é o livro de Lamentações, 5 capítulos. Lamentações. Glórias ao nosso Senhor Deus. 5 capítulos. Capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Lamentações. Capítulo 3 contém 66 versículos, que diz assim: convidado o povo a reconhecer o seu pecado. Versículos 6, 7, 8 e 9. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Secou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou meus caminhos com pedras lavadas, fez tortuosas as minhas veredas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho de número 3, ímpar, e de número 4, par. Rebanho de número 3, ímpar, e de número 4, par. Sorteado é o livro de Provérbios, 31 capítulos. Provérbios. Glórias ao nosso Senhor Deus. 31 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo sorteado é o capítulo 11 do livro de Provérbios. Capítulo 11 do livro de Provérbios contém 31 versículos, que diz assim, no versículo 1, 2, 3 e 4. Balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos os guia, mas os perfidos, a sua mesma falsidade os destrói. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados. Agora iremos apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhe as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todo
todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$ 1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, abençoados. Agora eu irei ler para você uma das nossas mais de 100 denúncias. Muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. A primeira, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Segunda, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus o Todo-Poderoso pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceira, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarta, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus o Todo-Poderoso que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine em João 9,31 e receba 200 milhões de reais. Quinta, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus o Cristo não tinha discípulos políticos e receba 200 milhões de reais. Sexta, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que é permitido que quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus o Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. Sétima, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus o Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos agora aqui estar sorteando mais uma oração, e a oração sorteada é a oração de número 4. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Senhor Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando esta sua live, desta sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor. Vamos agora dar continuidade
aos sorteios dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. 2 Timóteo, 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. 4 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. O capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 2 contém 26 versículos, que diz assim: os estímulos no combate da fé e no sofrimento por Cristo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tu, pois, filho meu, fortifica na graça que está em Cristo Jesus, e que de minha parte ouviste através de minhas testemunhas. Isto mesmo, transmite os homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos e como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e 20, par. Vamos ao sorteio. E o livro sorteado é o livro de Juízes, 21 capítulo. Livro de Juízes. Livro de Juízes, glórias ao nosso Senhor Deus. 21 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo sorteado é o capítulo 18 do livro de Juízes. Capítulo 18. Capítulo 18 contém 31 versículos, que diz assim: os danitas buscam herança maior. Versículo 4, 5, 6 e 7. Ele respondeu: assim me fez Mica, pois me assalariou e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Disse-lhe o sacerdote: ide em paz, o caminho que levais está sobre as vistas do Senhor. Partiram os 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios, em paz e confiado. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa o oprimisse. Também estava longe dos sidônios e não tinha trato com nenhuma outra gente. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Abacuque, 3 capítulos. Livro de Abacuque. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Abacuque. 3 capítulos. E o capítulo sorteado é o capítulo de número 2 do livro de Abacuque, que contém 20 versículos, que diz assim: a resposta do Senhor, versículo 1, 2, 3 e 4. Por-me-ei a minha torre de vigia, colar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que o Senhor Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas para quem passa a ler, até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falará. Se tardar, esperará-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Glórias ao nosso Senhor. Agora vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e 12, par. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Filipenses, 4 capítulos. Livro de Filipenses.
4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Filipenses. Capítulo 1 do livro de Filipenses contém 30 versículos, que diz assim: ação de graça, súplicas em favor dos filipenses. Versículo 3, 4, 5 e 6. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Josué, 24 capítulos. Livro de Josué, 24 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Josué. Capítulo 15 do livro de Josué. Capítulo 15 do livro de Josué contém 63 versículos, que diz assim: a herança de Judá. Glórias ao nosso Senhor Deus. Versículo 3, 4, 5 e 6. E saí para o sul até a subida de Acrabim, passa Zim sobre o sul da Cades Bárnea, passa por Erzon sobre Adá e rodeia Carca, passa por Asmon e sai ao ribeiro do Egito. As saídas destes limites vão até ao mar. Este será o vosso limite da banda do sul. O limite, porém, para o oriente será o mar Salgado, até a foz do Jordão, e a limite para o norte será de Baía do Mar, começando com a embocadura do Jordão, limite que sobe até Beta-Ográ e passa do norte até Beta-Arabá, subindo até a pedra de Boã, filho de Ruben. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos, abençoados. Agora iremos apresentar uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais está apresentando. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 40.
46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7. Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10, para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus. E muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. A primeira, a oferta. A segunda, sacerdote. Terceira, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarta, a oração. Quinta, a orar. Sexta, dízimo. Sétima, ter um lugar particular em sua casa ou em outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus. Em particular, são 7 ao todo. Basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora fazer mais uma oração. E a oração sorteada foi a oração de número 5. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Senhor Deus, santíssimo, tremendo e poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração da tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel, guerreiro ou guerreira, do seu forte exército, que está ligado agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300, e eles sejam fortalecidos para combater o bom combate, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, junto conosco em um só Espírito, em um nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos dar continuidade agora aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize agora o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live. E o livro sorteado é o livro de 1 João, 5 capítulos. Livro de 1 João, 5 capítulos. E o capítulo sorteado é o capítulo de número 3 do livro de 1 João. Capítulo de número 3 contém 24 versículos.
que diz assim: o amor aos irmãos e o ódio ao mundo. Versículo 11, 12, 13 e 14. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E porque o assassinou? Porque as suas obras eram maus e as do seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeias. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. E o livro é o livro de Lucas, 24 capítulos. Livro de Lucas, 24 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Lucas. Capítulo 10 do livro de Lucas. Capítulo 10 contém 42 versículos, que diz assim: a missão dos 70, versículo 1, 2, 3 e 4. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa nem alfarjes, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. Livro sorteado é o livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. Livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. Capítulo sorteado é o capítulo de número 22 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 22 contém 19 versículos, que diz assim: ordens de Davi a Salomão, versículos 6, 7, 8 e 9. Então chamou a Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse a casa do Senhor Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao monte do Senhor meu Deus. Porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome. Portanto, muito sangue tens derramado na terra na minha presença. Eis que te nascerá um filho que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro é o livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas. De Judas. Glórias ao nosso Senhor. Que contém 25 versículos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao livro de Judas, no versículo que diz assim, no versículo... exemplos da punição dos ímpios, versículos 5, 6, 7 e 8. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais ciente de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos dos que não guardavam o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, este da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam a autoridades superiores. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. O livro é o livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus.
Livro de 1 Timóteo. Contém 6 capítulos. Vamos agora ao sorteio do capítulo. O capítulo sorteado é o capítulo de número 5 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 5 contém 25 versículos, que diz assim: das viúvas, versículo 3, 4, 5 e 6. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, até esta está morta. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui sortear mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 9. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui à oração. Poderoso Senhor Deus, forte e verdadeiro, eu peço ao Senhor que todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes dessa igreja virtual, @IG1 318 37 300, sejam protegidas, renovadas e libertas através dessa ministração da tua palavra para receberem suas bênçãos em abundâncias, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros. Escolha o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. E o livro sorteado é o livro de Neemias, 13 capítulos. Livro de Neemias. Livro de Neemias. Glórias ao nosso Senhor Deus. 13 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Neemias. Capítulo 9 do livro de Neemias. Capítulo 9 do livro de Neemias contém 37 versículos, que diz assim: arrependimento e confissão de pecados. Versículo 13, 14, 15 e 16. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles e lhe deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhes fizeste conhecer, preceitos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandaste. Pão dos céus lhe deste na sua fome, e água na rocha lhes fizeste brotar, na sua sede, e lhes disseste que entrassem para possuírem a terra que com mão levantada lhes jurasses dar. Porém eles, nossos pais, se envolveram soberbamente e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Joel, 3 capítulos. Livro de Joel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro, 3 capítulos. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Joel. Capítulo 3 do livro de Joel contém 21 versículos, que diz assim: os juízos de Deus sobre as nações inimigas. Versículo 10, 11, 12 e 13. Forjai as espadas das vossas relhas de arado e lança das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos para ali. Ó Senhor, faze descer os teus valentes. Levanta-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançarei a foice porque está madura, e a seara vinde, pisai porque o largo está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Glórias ao nosso Senhor. Perdão.
Vamos agora a mais um livro a ser sorteado. E o livro a ser sorteado é o livro de Mateus, 28 capítulos. Livro de Mateus, 28 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 28 do livro de Mateus. Capítulo 28. Capítulo 28. Contém 20 versículos que diz assim: a ressurreição do Senhor Jesus, seu aparecimento às mulheres. Versículo 1, 2, 3 e 4. No findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Naum, 3 capítulos. Livro de Naum. Glórias ao nosso Senhor Deus. 3 capítulos. E o capítulo sorteado é o capítulo de número 1 do livro de Naum. Capítulo 1 contém 15 versículos, que diz assim: a ira e a misericórdia do Senhor Deus. Versículo 4, 5, 6 e 7. Ele repreende o mar e o fez secar a míngua todos os rios. Desfalecer o Baçã e o Carmelo e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele e os outeiros se derrete. E a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que neles habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são como por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Vamos agora ao último livro a ser sorteado. É o livro de Sofonias, 3 capítulos. Livro de Sofonias, 3 capítulos. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Sofonias. Capítulo 3 do livro de Sofonias contém 20 versículos, que diz assim: ameaças contra Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ai da cidade opressora, da rebelde manchada, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor e nem se aproxima do Senhor Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, e os seus juízes são lobos ao cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens perfídos, ao seu sacerdote profanam o santuário e violam a lei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu li apenas somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus e de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Agora escolha aí o número, mentalize o número aí de 1 a 20, para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 16. Número 1, Daniel, capítulo 8. Número 13, Marcos, capítulo 4. Número 3, Lamentações, capítulo 3. Número 19, Provérbios, capítulo 11. Número 8, 2 Timóteo, capítulo 2. Número 4, Juízes, capítulo 18. Número 12, Abacuque, capítulo 2. Número 15, Filipenses, capítulo 1.
Número 16, Josué, capítulo 15. Número 2, 1 João, capítulo 3. Número 7, Lucas, capítulo 10. Número 17, 1 Crônicas, capítulo 22. Número 5, Judas, capítulo 1. Número 9, 1 Timóteo, capítulo 5. Número 18, Neemias, capítulo 9. Número 6, Joel, capítulo 3. Número 14, Mateus, capítulo 28. Número 20, Naum, capítulo 1. E número 11, Sofonias, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. E muita atenção, você que quer reconhecer ao Senhor Jesus ou Cristo como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declara aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu, diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito. No livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, no @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos, na @IG 1318 37 300 e até às 1 hora e 40 minutos da madrugada, no @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedida pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra e receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção
vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de vocês, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão ao meu Senhor e Salvador pela presença nessa live, gratidão ao Espírito Santo de verdade do meu Senhor Jesus o Cristo nesta live, gratidão pela presença de vocês também, que esteve comigo aqui nesta live, que todos possam ser muitíssimos abençoados. E não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar esta nossa live, tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia. Agora vamos, que todos fiquem na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live.